Ora viva, então sejam bem-vindos a mais um caderno de viagens, que é a bagagem de mão de Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, andamos por este mundo e agora vamos ficar num mundo muito mais próximo de nós. Nos arredores. Nos arredores, exatamente, nos arredores, que é algo que por vezes nós temos à nossa porta e não visitamos. Ou valorizamos. Ou valorizamos, exatamente, que é interessante. É algo que qualquer pessoa em casa usa, Todos os dias. todos os dias, e que às vezes não se vai à própria origem. E já serviu de salário. De salário, exatamente. Já serviu para pagar o salário. Exatamente. Estamos a falar de sal. Estamos a falar de sal, estamos a falar das salinas de Rio Maior. Mas antes de fazermos esta visita imaginária às salinas de Rio Maior, eu gostava de fazer aqui um parênteses muito importante. Então vamos a isso. O parênteses é este. Nós outro dia fizemos um programa sobre a segurança, quem viaja sobretudo para destinos que são, enfim, fora da caixa. E temos que ter cuidado com a segurança, e nomeadamente com a segurança a nível de saúde. Ora, as consultas do viajante, que nós mencionámos nesse programa, que permitem depois fazer a vacinação adequada mediante o destino para onde se vai, estão com 2 meses de atraso. Portanto, a recomendação é que quem pensa sair, que marque com 2 meses de antecedência, ou então que vá ao privado. Claro. Porque senão sujeita-se a não viajar. Ou a outra coisa pior, que é chegar ao país de destino e, se for um país do terceiro mundo, ser vacinado à entrada no aeroporto. E eu nunca fui vacinado à entrada de nenhum aeroporto, apesar de várias tentativas. Não quero ser, e já vi situações dramáticas de vacinação de ocidentais em países com esse perfil. Portanto, podemos dizer que é uma vacina de qualidade duvidosa. Podemos dizer que tudo ali à volta era duvidoso. Podemos dizer que tudo era... Eu, da última vez que me aconteceu, limitei-me a sentar-me numa cadeira, deixar que tudo acontecesse, os berros dos pais, dos filhos, as reclamações. Eu estava sentado numa cadeira. E quando tudo acabou, arrumaram as mesas, foram-se embora, e eu saí naturalmente do aeroporto. Eu estava vacinado em Portugal, com todos os cuidados de segurança e de higiene. Portanto, atenção ao tempo de espera para a vacina do viajante. Mas este não é o tema do nosso programa, é um alerta. Este aqui é um alerta, pensar fora da caixa. Tal e qual. E o alerta e o tema do nosso programa hoje é, na realidade, as salinas de Rio Maior. Ora, as salinas de Rio Maior ficam no centro do país, no centro litoral, no concelho de Rio Maior, a 3-4 quilómetros de Rio Maior. Ora, o que quer dizer que as salinas em linha reta estão pelo menos a 40-50 quilómetros da nossa costa. Sim. Portanto, são umas salinas do interior. Ora, isto não é caso único. Em Portugal é caso único, não é caso único no mundo. Então, como é que é possível fazer sal em Rio Maior? Portanto, isto é possível desde o tempo dos romanos. Os primeiros documentos escritos sobre as salinas aparecem por volta de 1177, antes da nacionalidade. Portanto, Portugal conquistou a sua nacionalidade em 1145, não, desculpe, depois, ligeiramente depois. Eu estou baralhado com a minha matemática. Mas pronto, pouco depois da nacionalidade, da independência do país, e é possível fazer sal nas salinas do Rio Maior porque há um olho de água que atravessa uma massa de salgema e que aflora num poço. Ora, o que é que as pessoas que vivem ali à volta, desde há séculos, começaram a fazer? Portanto, é uma zona que fica junto ali à serra
dos Candeeiros. Aqui, aliás, a Serra dos Candeeiros, isto está obviamente numa pequena planície. Há ali terrenos férteis ali à volta. É interessante porque a geologia à volta de Rio Maior tem a água salgada deste local, deste olho de água, mas muito perto há a exploração de areia, da areia amarela, que era extremamente utilizada na construção civil. Hoje nem tanto. Não muito longe, onde está hoje o centro de exposições da Câmara de Rio Maior, existia uma mina de carvão e um ramal de comboio para transportar o carvão. Aliás, o edifício da Expo Rio Maior era o armazém onde era depositado o carvão quando vinha das minas e depois ali carregado nos comboios. Era um entreposto. E depois temos o calcário da Serra, que começa ali, o sistema Monte Junto Estrela começa precisamente ali e portanto, sob o ponto de vista geológico, nós temos aqui um epicentro muito interessante com estas várias variantes, não é? Ora, o sítio onde estão as salinas tem uma história de sucesso comunitário. Então, as pessoas, desde tempos imemoriais, que se juntaram e dividiram os talhos por famílias, talhos esses que são herdados geração após geração ou são vendidos. Sim. Os ditos talhões, não é? Tal e qual. E o que é que eles fizeram? Com a abundância do calcário da serra, eles pavimentaram os talhos, ou seja, não é como uma salina à beira-mar, que temos ali problemas, que temos que estar a limpar o fundo da salina, temos que estar com um cilindro a cilindrar para que fique duro e que depois não se misture o barro ou a terra com o próprio sal. Portanto, daí que o sal de Rio Maior seja extremamente límpido, branco. Mas em Rio Maior vende-se, ou produz-se e vende-se, eventualmente do melhor sal-gema do país. Do país e se calhar do mundo. E eventualmente, não quero especular, não quero ser tão bairrista como isto. Então, quem visita as salinas pode experienciar? Portanto, tem o poço, tem uma área que tem no mínimo 2-3 hectares, dividida em 2 patamares, porque em determinada altura fizeram um patamar mais acima e bombeiam a água para o patamar de cima, dividido em pequenos talhos. Agora nós estamos estamos a gravar em meados de junho, começa a haver a safra do sal. Claro. As pessoas ou estão a trabalhar nos seus talhos ou vêm ao fim do dia com um cabaço retirar água e deitar água por cima do sal que se está a formar para que engrosse e, portanto, a colheita seja maior, não é? Isto num ambiente rodeado de barracas construídas em madeira. E porquê construídas em madeira? Bem, porque se fossem construídas em pedra ou em tijolo, o sal iria corroer mesmo a pedra. A pedra, não é? E portanto nós temos ali um aglomerado de barracas essas que são barracas típicas, feitas pelos saleiros, algumas transformadas em restaurante. E não esquecer o frango assado das Salinas de Rio Maior. Sim, muito famoso. Muito famoso. E surgiram, entretanto, bares. Dentro destas barraquinhas de madeira surgiram bares, surgiram lojas de artesanato, há um posto de informação. Portanto, há uns anos esta parte, eu diria 10, 15 anos esta parte, que o Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros e a Câmara de Rio Maior uniram esforços para melhorar, limpar, restaurar
o espaço e torná-lo mais atrativo. Mais turístico. Mais turístico no sentido de que as pessoas chegam ali e entendam, ou que entendam o que é que se passa ali. Portanto, eu, desde muito pequeno, que conheço as salinas, mas ninguém sabia dizer nada sobre aquilo. Nem as pessoas que lá estavam. Portanto, isto é muito antigo. E já os meus avós, os meus bisavós, portanto, e não saíam daqui. Ora, essas barracas têm um particular. Ora, é ali que eles guardam os apetrechos e é ali que eles guardam o sal. Depois, para serem sacado, para ser vendido, é vendido para fins industriais, é vendido para as empresas que depois o colocam no mercado. Ora, as barracas têm portas e as portas têm que ter fechaduras. Claro. E as fechaduras são em madeira e as chaves são em madeira. Curioso. As chaves têm, para quem está a ver e ouvir, mais ou menos este tamanho. Não há duas iguais. Ou seja, tal e qual como as nossas chaves normais de casa, do escritório, etc. Portanto, se eu introduzir uma chave qualquer na fechadura errada, não abre a porta, não é? Sim. Portanto, ao contrário das nossas pequenas chaves, são grandes, têm, eu vou-lhe chamar, uns dentes grandes. Eu dizia há pouco, não há duas iguais, e então o saleiro mete a chave no bolso das calças e quando chega à sua barraca, enfia a chave na fechadura, roda e ao rodar vai abrir a porta. Claro. Não é? Se me disserem, bem, mas quem quiser pode arrombar a porta. Bem, mas quem quiser pode arrombar qualquer porta. Portanto, esse não é o problema. E que eu saiba, não há arrombamentos. Não há arrombamentos. O preço do sal já esteve muito baixo. Há uns anos para cá, fruto deste investimento, subiu. E, por exemplo, lá em casa, nós só utilizamos salgema adquirido em Rio Maior, porque como eu referi há pouco, tem características muito únicas, muito basicamente um sal natural. Tal e qual. Bem, o do mar também, só que aquele eu acho que ainda é mais natural porque o sal não tem contacto com a argila, não tem contacto com outro elemento a não ser a laje de calcário. Ora, este sistema de produção de sal é 100% artesanal, não é? Sim. Agora, quando os saleiros começam a fazer as pilhas de sal que colocam no canto do talho, em cima de um estrado para ele secar, deixar cair a água, etc. É, sob o ponto de vista fotogénico, quando as salinas são mais interessantes, não é? E eu gostava de referir um livro que foi publicado seguramente há mais de 20 anos por um grande fotógrafo de Caldas da Rainha que trabalhou na Câmara das Caldas, e eu refiro-me ao Walter Vinagre. Walter Vinagre. O Walter Vinagre, que fez um pequeno livro sobre as salinas de Rio Maior. E eu conheço o livro porque depois ele pediu ajuda para traduzir o texto, que não era um texto muito grande, do português também para o inglês. E, na realidade, que eu conheça, o único trabalho, digamos, fotográfico, digno de nota, publicado, eu já fotografei as salinas de muitas formas e maneiras e muitas outras pessoas, centenas de outras pessoas, mas o único trabalho que eu conheço, e posso estar equivocado, o que é que ele fez? O Walter Vinagre fez um ensaio fotográfico fine art e fotografou as salinas a preto e branco e foi buscar toda aquela tonalidade, todas aquelas tonalidades da escala das tonalidades do preto e branco e plasmou-as no livro.
mas plasmou-as com arte. Claro. E portanto, daquilo que realmente nós sugerimos, até porque Rio Maior está servido pelo A15 que liga Santarém a Óbidos, e pelo A8 Óbidos Norte-Sul e o A1 em Santarém Norte-Sul, é fácil de chegar, está no centro do país. O cair da tarde ou o nascer do sol são os dois momentos do dia mais interessantes para apreciar o espetáculo do sal nas salinas de Rio Maior. Uhum. E há quem deixe o automóvel em Rio Maior e faça uma caminhada até às salinas. Isso é depois do frango. Ou para ganhar apetite para o frango, quem sabe. Enfim. Hoje, obrigado Carlos Ribeiro por esta viagem até às salinas de Rio Maior, um local muito interessante e que poderemos visitar sempre que o entendermos, por razões naturais ou por razões gastronómicas, sabe-se lá. É isso. Então marcamos encontro já na próxima semana com este caderno de viagens, que é a bagagem de mão de Carlos Ribeiro, aqui na Pensar Fora da Caixa. Uma boa semana para todos.